Bom dia, bom dia! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. As melhores ferramentas para te ajudar na organização. Tô colocando o tema da nossa live aqui. Deixa eu fixar esse telefone, né? Pra gente poder bater o nosso papo. E aí, gente? Oi, Jen. Oi, Tati. Oi, Veri. Tudo bem? Adoro ver minhas aluninhas aqui comigo. Coisa boa. Estão conseguindo me ouvir bem? O som tá bom? Alguém depois me dá um feedback aí pra eu saber que o som tá legal. Tô ajustando a minha luzinha aqui, que resolveu desligar, mas tudo bem. Uma hora ela liga de volta aí. Pronto, ligou. Oi, Tati. Tudo bem? Como é que você tá? Opa. Não quer funcionar, quer ficar só amarelinha essa lâmpada. Não quero você amarela, quero você branquinha. Não vai funcionar. Tudo bem. E aí, gente? Na live de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito das melhores ferramentas para te ajudar na sua organização. Aqueles aplicativos marotos, né? Aquelas dicas que vocês vivem aí me perguntando. O que é melhor, Carol? O que funciona mais, né? O que eu posso estar investindo? O que eu posso usar? O que me ajudaria mais no dia a dia? Então, justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa live hoje, tá? Tá na correria, né, Tati? A gente se vê hoje à noite? Depois eu vou mandar o link lá no grupo, tá? Então, me fala aqui, vocês que estão aqui na live, se vocês usam algum aplicativo, se vocês usam alguma ferramenta para ajudar vocês aí na organização. Se vocês usam, compartilhem comigo aqui na live para eu saber. Oi, Juju Atelier, tudo bem? Aí, assim, eu uso algumas, né? Existem aí uma infinidade de ferramentas que podem nos ajudar, mas eu vou estar relatando para vocês aqui as que eu tenho maior experiência, as ferramentas que eu realmente utilizo no meu dia a dia, que me ajudam, que vale a pena, porque eu já tentei de tudo, então eu vou compartilhar com vocês também um pouquinho dessa minha experiência pessoal. Eu, particularmente, não gosto de falar, indicar coisas que eu não conheço, que eu nunca pus a minha mãozinha lá, só porque alguém falou que era legal, e eu já caí nesse conto do vigário, então pra mim isso não funciona. Então, se vocês usam algum tipo de ferramenta, me deixa saber aqui nos comentários, tá? Mas vamos lá, então. Quando a gente fala de organização, né, e quando a gente fala de planejamento estratégico, uma das coisas que vocês precisam levar em consideração não existe uma ferramenta que vai fazer milagre por você, tá? Eu falo isso muito para as minhas alunas, quando a gente monta lá o sistema de organização delas do dia a dia, da rotina, né, na mentoria, eu costumo dizer, olha, a ferramenta por si só não vai fazer milagre, né? A gente precisa alimentar o sistema para que ele funcione a meu favor. Então não adianta simplesmente eu jogar as coisas ali e achar que tá tudo bem. Não, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso alimentar esse sistema para que ele funcione a meu favor, tá? Então, de nada adianta você ter as melhores agendas, os melhores aplicativos, pagar por ferramentas que você não usa, porque isso acaba, na verdade, te causando um ônus e aquela sensação de culpa de que você comprou alguma coisa e não está usufruindo dela. Ou então que você tá com as informações todas jogadas, cada uma num canto e nenhuma delas faz sentido para você, para te ajudar no quesito produtividade e organização. Eu não sei você, mas eu, enquanto empreendedora, quando eu comecei o meu processo de organização, porque eu era uma pessoa extremamente desorganizada com os meus horários, às vezes eu marcava 2 coisas ao mesmo tempo, esquecia das coisas, não tinha assim um sistema de organização. Isso lá atrás começou a me incomodar, porque eu estava extremamente sobrecarregada, eu não tinha clareza do que eu precisava fazer, quais eram as minhas prioridades. Eu praticamente levei as minhas empresas à falência com a alta do dólar, com o estouro da Lava Jato em 2016, não tinha metas, enfim, era uma zona total a minha vida e as minhas 2 empresas. Então, eu entendi naquela época que se eu não mudasse a minha gestão do tempo, porque o que eu mais repetia era isso, eu não tenho tempo, porque eu geria 2 empresas. Agenda lotada, muitos clientes, mas eu vivia miserável, eu não tinha qualidade de vida. E quando eu ficava mais sobrecarregada e eu não tinha esse sistema de organização, eu não tinha clareza das coisas. Então eu tinha a sensação de que eu não
não tinha uma visão de crescimento do meu negócio. Então eu não conseguia, eu cheguei num ponto que eu não conseguia escalar, eu fazia investimentos errados, né? Eu colocava o meu foco e minha energia em coisas erradas, perdia muito tempo, às vezes fazendo alguma coisa que não tinha o menor sentido, não conseguia estabelecer essas prioridades. Então eu ficava totalmente perdida. E quando isso acontecia, essa sensação assim de, nossa, parece que eu tô enxugando gelo, né, que eu não tava saindo do lugar, eu ficava buscando por fórmulas mágicas, eu ficava buscando por aplicativos, eu ficava buscando por algo que fosse me ajudar a resolver aquele meu problema da falta da gestão do tempo e da organização. E aí o que eu fazia? Eu tive uma vez, eu já contei isso aqui em algumas lives, e gente, eu deveria ter guardado isso assim, ou tirado uma foto. Mas eu não fiz, eu simplesmente depois joguei fora. Eu cheguei num ponto que eu cheguei a comprar 8 agendas num semestre. Porque eu achava que o problema era do planner, que o problema era da agenda, não eu. Né? A gente sempre, quando não tem ainda aquele nível de maturidade para assumir a responsabilidade, né? Imaturidade mesmo. Então, acabava que... deixa eu terceirizar a culpa aqui para a agenda. Eu comprei essa agenda, mas essa agenda não tá muito boa me ajudando aqui na organização. Eu não tô conseguindo estabelecer minhas prioridades. Eu não tô conseguindo entender o que é que eu tenho que fazer primeiro. E aí isso acabava me frustrando, porque claro, o problema não era a agenda. E lá nos Estados Unidos, né, quando eu morava lá, tinha umas agendas muito bonitas, uns planners cheios de adesivos, né? Aí tem aquelas pessoas que enfeitam e que fazem um monte de frufru, um monte de coisa. E eu achava aquilo muito bonito, mas eu não conseguia alimentar aquilo, e aquilo para mim não funcionava. Eu cheguei a comprar planner digital para colocar no meu iPad, eu acho que eu tenho umas 4 agendas digitais. Gente, enfim, eu tentava de tudo. Aí foi que uma bênção na minha vida aconteceu e eu conheci uma coach na época, que ela era especialista em gestão do tempo, e foi aí que eu entendi a importância disso e eu passei a me apaixonar por esse movimento de que se eu não gerenciasse as minhas 24 horas com as minhas prioridades para eu ter qualidade de vida, eu não ia sair do lugar. E eu entendi que tinha que ser um processo de autoconhecimento, né? Porque primeira coisa, assume a responsabilidade para você, né, das decisões que você toma no seu dia, nas 24 horas, e aí você vai gerir o seu tempo com aquilo que você tem em mãos, com os projetos e com as coisas que você precisa executar. Porque vocês precisam entender uma coisa de uma vez por todas. Nem tudo que tem na sua rotina, na sua vida, que está acontecendo nesse momento, é urgente. Nem tudo é importante que necessita da vossa senhoria para realizar. A gente é muito audacioso no sentido de, nossa, né? A gente se acha assim, meio que tem um reizinho na barriga e fala assim, não, se eu não fizer, ninguém vai fazer bem feito, né? A gente tem que ter a humildade de sentar sempre, ter conosco pessoas que sabem mais do que nós, né? Pessoas que são mais inteligentes, pessoas que vão agregar para você. E eu custei a aprender isso, porque eu era muito teimosa, ainda sou teimosa, mas eu era muito orgulhosa, muito orgulhosa mesmo. E o orgulho e a vaidade são coisas que eu trabalho muito em mim hoje, né? Porque é muito fácil a gente se vislumbrar e pelo nosso temperamento, pela nossa forma de ser, a gente acaba meio que, às vezes, se esquecendo de certas coisas. Então, lá atrás, a primeira coisa que eu tive que aprender foi, pera lá, você consegue delegar algumas coisas, você consegue desatolar a sua rotina para começar a se organizar. E aí, quando eu buscava esses sistemas, né, esses aplicativos, essa pessoa, quando eu fiz esse curso, na verdade, acho que o primeiro curso online que eu fiz, e tava bem na época que tava começando, né, essa história de cursos online e tal, e eu comecei esse curso, eu acho que foi em 2016, 2015 para 2016, mais ou menos. E aí eu fiz esse curso e a primeira ferramenta que eu usei, ela foi me ensinar a eu gerir a minha agenda. Só que não era uma agenda normal, não era uma agenda tipo Google Agenda, não era uma agenda digital. Essa agenda, ela era no Excel. E ela combinava a técnica do Pomodoro. Então, durante muitos anos, até 2018, acho que durante quase 3 anos, 2 anos e meio aí, eu usei essa planilhinha do Excel para me organizar. Então, eu vejo, às vezes, muitas de vocês assim nesse dilema, né? Porque hoje em dia tem muito aplicativo, né? A gente tem aqui na nossa mão um celular, que isso aqui é uma máquina, né? É um computador praticamente. E ele nos oferece
uma variedade infinita de coisas, de ferramentas, e a gente pode fazer praticamente tudo com ele, né? Hoje eu tô aqui em Minas Gerais, eu tenho alunas que estão nos Estados Unidos, a gente tá conectado o tempo todo, então é normal a gente receber anúncios, a gente ver alguém falando sobre algum aplicativo, a gente achar aquilo interessante e baixar. Só que uma coisa que vocês precisam aprender é ligar o filtro de vocês. E isso eu aprendi a duras penas durante esse meu processo de organização. Por quê? E uma das coisas que eu achei fantástica nesse método dessa moça, quando eu comecei lá atrás, foi porque ela deu essa planilha do Excel, ela falou assim, você só precisa disso para se organizar. Quando você tá nesse começo, nesse caos e tudo mais, dentro da metodologia dela e tal, aí depois a gente dava uma aprofundada e ia para outras partes. Aí ela ensinou a técnica do Pomodoro, enfim, ela explicou um monte de coisas e que começaram a fazer sentido e as fichas começaram a cair para mim. E na época que eu não tinha organização nenhuma, essa planilha do Excel, ela veio assim como uma tábua de salvação para mim. Então aquilo para mim era lei. E eu ficava muito engessada naquilo também. Então depois de um tempo, conforme eu fui criando disciplina para alimentar a planilha toda semana, todos os meses, né? E conseguir me organizar, porque o meu problema era a desorganização e a falta de foco. Eu me distraía muito fácil, achava bonito ser multitask, ficar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Tinha que ficar respondendo WhatsApp, as interrupções eram muitas, né? Eu fazia muita coisa, era o eu-keep de 2 empresas, então eu não sabia delegar. É aquilo que eu falei lá atrás, nem tudo é importante, nem tudo cabe a mim fazer. Eu poderia contratar pessoas para delegar na época? Poderia. Teve uma época que eu não podia, então tinha que ser eu mesmo. Mas aí é a questão da gente organizar as prioridades, que é o que eu ensino às minhas alunas. Então, a gente ligar esse filtro para entender, eu preciso mesmo baixar esse aplicativo? Eu preciso mesmo utilizar isso? Porque eu garanto para você que se você olhar agora no seu celular, você vai ver um monte de aplicativos que você baixou, um monte de coisas que tem aí que você não utiliza e que tá aí ocupando espaço e memória do seu telefone, você não faz o menor uso delas. Então, assim, para que ficar acumulando esse tipo de coisa? Muitas vezes isso acaba gerando em você uma certa ansiedade, porque você comprou alguma coisa, você tá lá e aquele negócio tá parado, você não tá usando, porque você não tem tempo para alimentar aquilo, usar, e isso só te gera mais cobrança. Então, no quesito ferramentas, né, de organização, aplicativos, essas coisas, a gente precisa ligar o filtro, entender o que é que realmente aquilo vai me ser útil. Eu realmente vou usar essa ferramenta se aplica no meu negócio, ela se aplica na minha realidade? Aí sim você começa a utilizar. E aí o que acontece? Quando eu peguei essa bendita, maravilhosa dessa planilha, ela era dividida em dias da semana e a cada meia hora. Então eu ia colocando ali por blocos de cor, de tarefas, né, dentro das áreas da minha vida. Então eu sempre fui muito visual e eu acho que esse sistema visual de organização, ele ajuda a gente a entender aonde está indo o meu tempo. Qual a maior parte da minha hora que eu estou trabalhando, aonde que eu estou alocando essa quantidade de horas, pra gente parar de falar que não tem tempo. Então isso me ajudou durante um bom tempo, só que eu comecei a sentir falta de outras coisas, porque ali, por exemplo, eu não conseguia gerir as minhas listas de tarefas, eu não tinha checklists, eu não conseguia destrinchar os meus planos de ação. E foi aí que eu passei a buscar um outro sistema de organização. Nesse período, eu comecei a fazer vários cursos, e aí eu busquei por baixei várias plataformas, fui ver vários vídeos no YouTube, enfim, e ficava buscando algo mágico, até que eu entendi e acabei criando até o meu próprio método por conta disso, porque eu, enquanto empreendedora, o que eu percebi? Eu não tenho tempo a perder com inúmeros aplicativos, com inúmeras ferramentas, porque elas são realmente complicadas, algumas delas você tem que realmente criar um sistema lá dentro, como por exemplo o Notion. Eu já vou falar logo dela para vocês, porque ela é um exemplo perfeito. A princípio, eu achei essa ferramenta fantástica. Ela é muito bonitinha, ela enche os seus olhos, né? Para quem realmente usa e alimenta aquele sistema e cria aqueles filtros e cria tudo dentro da plataforma, porque você tem que começar lá do zero, é muito legal. Você olha e você fala assim, meu Deus, olha o que essa pessoa faz, né, em níveis de organização e tal, a gente acha aquilo maravilhoso. Só que na real, eu não tinha tempo viável para alimentar a plataforma e para aprender a mexer com ela, porque ela é um pouquinho mais complicada, ela tem um nível de programação, de código, de não sei o que, um pouquinho mais complicado. Então eu, Carol, larguei de mão.
achei que seria uma boa, achei que ia ser uma plataforma muito interessante e acabei abrindo mão dela. E hoje eu utilizo o Trello e eu utilizo o Google Agenda. São as duas principais ferramentas hoje que eu uso para me ajudar na minha produtividade, na minha organização. São duas ferramentas extremamente visuais. O Trello ele é um quadro com listas e cartões, então você pode colocar cor, você pode colocar etiqueta, você vai arrastando essas listas. Dentro desses cartões você pode colocar checklists, então é muito bom para você colocar todas as ações de um plano de ação ali, de algum projeto. Você cria um cartão para um projeto e coloca ali todas essas ações. Então assim, ele é fantástico. Então eu tenho até um curso sobre o Trello, né? Eu gosto muito dessa ferramenta porque ela é perfeita e você consegue adicionar pessoas do seu time, você consegue gerenciar as pessoas, entender o que elas estão fazendo, conversar com o seu membro ali dentro. Então assim, é uma ferramenta perfeita, na minha opinião, e é gratuita. Você não precisa pagar para utilizar ela. Ela tem vários power apps, ela tem várias extensões que você adiciona ali, como por exemplo, linkar com a sua agenda, fazer outras coisas, mas aí que requer uma conta paga, um valor mínimo para você pagar por mês, mas eu particularmente uso ela na versão gratuita, tá? E ela me atende super e funciona super bem. E o Google Agenda. Então assim, depois que eu fiz essa migração, o que eu tive que entender, né, dessa agendinha do Excel e passar para a agenda do Google e usar o Trello? Que realmente a gente não precisa de um sistema muito complexo de ferramentas, mas elas precisam fazer sentido para o meu negócio. Essas ferramentas elas precisam ser alimentadas. Então, quando eu falo para as minhas alunas, vamos lá montar a sua rotina, né, no Trello, que é o workflow, né, que eu falo para elas. Então, lá a gente tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e é onde a gente distribui as nossas ações, as nossas prioridades, tudo que eu tenho que realizar na semana, de manhã, de tarde, com checklists. Então, quando a gente monta isso numa primeira vez, eu digo para elas, falo, olha, só que isso aqui por si só não vai fazer milagre. Eu acho que eu gravei até um vídeo no meu IGTV que eu mostro um pouco sobre esse fluxo, a forma como eu criei isso, né? E eu falei para elas, assim, não adianta você querer que a ferramenta por si vai te ajudar. Você precisa alimentá-la, criar o hábito. Então, é você se comprometer. Então, essas duas ferramentas, por exemplo, elas ficam abertas no meu computador. Então, hoje, não sei se vocês estavam na live ontem, né, que eu falei sobre planejamento estratégico de marketing, eu falei para as meninas, né, para quem estava lá na live, eu falei, olha, vocês precisam criar uma rotina de trabalho, né, e utilizar um sistema que você precisa separar suas atividades por blocos. Então, por exemplo, eu toda segunda-feira de manhã, eu tiro um dia para Carol, eu tenho reuniões comigo e trabalho no planejamento estratégico da minha empresa. Então, toda segunda-feira eu olho para os meus números, eu olho para os meus projetos. Então, agora eu vou começar a compartilhar com vocês aqui nos meus stories tudo que eu estou fazendo, como que eu estou me organizando, por exemplo, para vender no Black Friday, como que eu estou me organizando para poder colocar os meus cursos no Perpétuo. Eu estou estudando essa parte de tráfego. Então, assim, eu vou estar compartilhando com vocês como que eu faço essa organização e essa divisão diante de todas as demandas que eu tenho também na minha vida. E é isso que vocês precisam entender. Os aplicativos, eles têm que vir para contribuir. Então, no caso do Trello, quando eu coloco as minhas atividades, então é toda segunda-feira de manhã que eu sento, eu olho para essa ferramenta, né, ali para o meu workflow, e eu distribuo as minhas tarefas ali de acordo com as metas que eu tenho que atingir, de acordo com as prioridades que eu preciso executar, e ela me traz clareza, porque aí eu vou focar hoje nas coisas que eu preciso executar na segunda-feira. O que ficou para trás, eu tenho duas opções. Ou amanhã eu vou olhar para as tarefas que ficaram acumuladas e eu vou olhar para elas e vou falar, tá, o que eu vou fazer com isso? Eu vou deixar aqui, depois na semana que vem, segunda-feira, quando eu for fazer meu planejamento de novo, eu vou fazer uma revisão disso, ou eu vou passar elas para amanhã, eu tenho brecha para passar ela para amanhã. Então, assim, são decisões rápidas, mas eu consigo tomar essas decisões porque essas coisas estão visíveis ali para mim. Então, as ferramentas de organização, elas têm que te ajudar a você tirar as suas coisas da cabeça para que você possa esvaziar a sua mente e colocar ali tudo que precisa ser feito. E uma empreendedora que tem uma rotina muito puxada, que a gente tem inúmeras coisas para fazer no nosso dia a dia, eu acho que basicamente as duas ferramentas mais importantes que você precisa ter é uma agenda e um gerenciador de tarefas, que no caso é o Trello, que eu falei para vocês, né? Que tem as listas e aí eu vou distribuindo
essas tarefas ali dentro. A agenda, ela é muito importante porque é o território sagrado. Então, é na sua agenda que você vai colocar, por exemplo, tudo que tem data e hora, todos os seus compromissos que tem prazo, mas não é dentro da sua agenda, por exemplo, que você vai colocar a sua lista de tarefas, que você vai colocar tudo que você tem que fazer no seu dia. Por que não, Carol? Porque dá aquela sensação, quando você olha para uma agenda cheia de coisas, que você não tem tempo e que realmente a sua agenda está apertada e que você tem muita coisa para fazer. E infelizmente nós temos a tendência de quando vemos uma brechinha de hora na nossa agenda, a gente lembra de alguma coisa que está acumulada e já xuxa lá para fazer. Então, a expectativa que a gente cria, né, nas coisas que a gente pode realizar num curto prazo, ela é muito grande. E eu acabo ignorando as coisas que eu posso executar num longo prazo. Como, por exemplo, dentro de um mês, eu quero, colocar São Paulo dentro de Uberlândia. Mais ou menos assim a sensação que a gente tem quando eu vejo brechas na minha agenda e eu quero ficar colocando um monte de tarefas. E isso só te frustra, porque você não está gerindo muito bem o seu tempo e nem as suas prioridades. Então, quando você olha para a sua agenda e ela está lotada de coisas, está errado. A sua agenda, como regra, via de regra geral, e isso eu aprendi em várias metodologias e eu concordo com todas elas, é que na nossa agenda precisa estar os compromissos com data e hora. Então, aí na minha agenda eu coloco reuniões, eu coloco consultorias, os meus horários de mentoria, eu coloco as lives, eu bloqueio o horário das lives, eu bloqueio o horário para fazer o meu planejamento estratégico, né, que no caso é a segunda-feira de manhã. Quando eu preciso, por exemplo, agora que eu vou entrar em fase de pré-lançamento, então eu estou relocando algumas alunas minhas que eu tinha no período da manhã para a parte da tarde, para eu deixar toda a minha manhã livre para eu poder trabalhar nas estratégias do meu negócio. Por quê? Porque eu falei sobre isso ontem também na live, né? A gente precisa gerenciar o nosso tempo, eu tenho que entender nessa distribuição, essas ferramentas elas têm que trabalhar a meu favor para que eu possa entender aonde eu estou alocando o meu tempo, se eu estou trabalhando muito no operacional ou se eu estou trabalhando muito na parte estratégica. Porque eu preciso fazer essa virada. Eu não posso ficar focada só no operacional do meu negócio, porque o operacional não me faz crescer, o operacional não me traz dinheiro. Então eu tenho que ter horários na minha agenda. Então ontem na aula de planejamento de marketing eu estava ensinando as meninas como que você cria blocos, como que você se organiza, por exemplo, para fazer o seu marketing digital. Muitas vezes a gente não faz as postagens, a gente não faz o que precisa ser feito, não vai atrás de clientes, não faz networking, não faz lives, não faz as coisas, porque a gente não colocou horários e não se organizou para isso. Então é aquela velha história de você falar assim, fulana, você não vê uma amiga há muito tempo, você fala assim, fulana, vamos tomar um café? Vamos marcar. Eu faço isso também. Falo para as minhas amigas, vamos marcar da gente se falar pelo Zoom, vamos marcar da gente se ver. Só que esse vamos marcar, ele nunca acontece, porque não tem uma data, uma hora determinada. Agora, se uma amiga vira pra mim e fala assim, Carol, o que você vai fazer na sexta-feira, das 2 às 4 da tarde? Nada. Então vamos se encontrar ali naquele café? Pronto, tá marcado, então eu vou. Então, no seu planejamento é a mesma coisa. Então, não espere que a agenda vai fazer milagre pra você. Então, você precisa colocar essas informações ali. E coloque dentro da sua agenda, por exemplo, quando você for fazer essas suas anotações, quando você for reservar esses horários, tudo isso, todas as informações de uma forma correta, para que você também não fique, o que eu quis dizer com isso? Mas aí eu tenho essa reunião, mas cadê o link? Eu tenho isso daqui. O que eu faço? Toda semana eu atualizo a minha agenda, por exemplo, e eu tenho as minhas sessões de mentorias com as alunas, então eu vou atualizando as sessões. Então eu sei o número de cada sessão que eu estou com cada cliente. Qual ciclo que eu estou com cada uma delas. Se eu tenho alguma reunião e tem, por exemplo, um link de algum Zoom ou alguém marcou essa reunião comigo e compartilhou esse calendário, esse link já fica salvo lá. Porque assim eu não fico perdendo tempo indo atrás do e-mail, do WhatsApp, para chamar a pessoa, enfim. Coloca todas as informações necessárias ali. O Google Agenda, ele te permite isso, você colocar anexos, ele te permite você colocar links, ele te permite você colocar endereço, ele te permite você fazer um monte de coisa. Na época que eu fazia eventos em Las Vegas, o que eu fazia? Carol, no dia dos meus eventos, eu tinha uma equipe que trabalhava comigo. Então, eram fotógrafos, eram videomakers, então tinha alguns fornecedores. Maquiador, cabeleireiro. Então, eu compartilhava a minha agenda com eles, a partir do momento que a gente reservava aquele horário, aquele dia, aquela hora para aquele evento. E aí eu já compartilhava com eles
todas as informações do evento. Então eu passava assim pra eles, fulano, você tem essa data? Então beleza, reserva essa data pra mim que depois eu vou te compartilhar na agenda as informações. Eles guardavam a data e aí depois na minha agenda eu já colocava onde que era o casamento, qual era o horário da fotógrafa, qual era o horário da maquiadora, qual era o local da capela, todas as informações ali, qual o horário que a limusine ia chegar, qual era o hotel do cliente, enfim, colocava tudo ali, porque aí toda a equipe estava ligada e toda a equipe sabia de todas as informações. Então evitava aquela perda de tempo de ficar mandando mensagem, ligando e confirmando as coisas, porque já estava lá. Então o Google, ele te ajuda nisso. Agora, você ficar colocando todas as informações ali de tudo que você tem que fazer, seu checklist, suas coisas, todas as tarefinhas que você tem que realizar no dia, não é legal você deixar no Google, tá? Até mesmo porque, o que eu faço? No Google, o que eu ensino às minhas alunas também? Ali a gente bloqueia horários, então você trabalha por blocos. Então, por exemplo, na parte da manhã, minha parte da manhã tá bloqueada. Então, como ela tá bloqueada, tem a cor da saúde, então é ali que eu coloco que eu vou pra academia, que eu normalmente fico 3 horas, né, das 6 da manhã até as 9, entre deslocamento, atividade física, tudo mais, então é esse o horário que tá bloqueado ali. Então tem uma cor amarela, que eu sei que é a cor da minha agenda da saúde. Depois disso, das 11 horas, hoje estava reservado das 11 ao meio-dia, live no Instagram, então já estava guardado esse horário. Depois da meio-dia até a 1 da tarde, até as 2 da tarde, desculpa, eu tenho almoço e eu tenho que fazer algumas ligações. Então eu vou trabalhar no Trello. Então tá escrito lá, bloqueio Trello. Por quê? Eu já tenho a minha lista no Trello, eu já sei o que eu tenho que fazer. Quais são as minhas prioridades. E quando eu me organizo no Trello, nessa ferramenta que eu utilizo, eu já coloco ali por ordem de prioridade o que precisa ser executado no dia de hoje. Eu tenho uma aluna à tarde, depois eu tenho o meu coaching grupo no fim do dia. Então, depois dessa aluna, eu ainda tenho mais um bloco de tarefas de 2 horas, onde eu também vou trabalhar no Trello. Mas ali vai ser para trabalhar na minha produção de conteúdo do marketing, onde eu vou fazer meu agendamento dos meus posts, porque o meu designer me entregou ontem a minha lista lá dos meus posts dos próximos 14 dias. Então, você percebe que eu não fico colocando todos os detalhes na minha agenda. Por quê? Porque eu deixando isso no Trello, na minha lista de tarefas, eu consigo entender. Aconteceu um imprevisto? Puxa vida, hoje à tarde eu tinha me programado para fazer o meu marketing, mas aconteceu um imprevisto, ou eu vou ter que sair, ou eu vou ter que atender uma cliente, ou aconteceu qualquer outra coisa. Eu olho para o meu dia seguinte, eu falo assim, ou então na minha semana, onde é que eu vou conseguir alocar essa atividade? E aí eu pego esse cartãozinho e mudo ele de lugar. Então eu consigo ter uma visão melhor da quantidade de tarefas que eu tenho na semana. Quando eu faço a minha organização, o meu planejamento na segunda-feira ou no domingo, quando eu distribuo essas tarefas, eu faço o exercício de esvaziamento, isso eu ensino com mais a fundo, né, no curso, na mentoria. Mas quando eu distribuo essas tarefas e eu tenho essa visão dessas listas da semana e tudo que precisa ser executado, eu tomo melhores decisões e eu não me sobrecarrego, tá? Claro que nas minhas listas ficam coisas para trás? Ficam. Claro que ficam coisas sem terminar? Ficam. Mas elas não ficam soltas, porque elas estão ali. Então, quando eu paro para fazer o meu planejamento da semana, a regra número 1 é: eu não posso começar a planejar a semana seguinte sem olhar para a semana que passou. Então, o Trello me permite isso, eu ter esse senso de organização. Eu olho para as tarefas que ficaram ao longo dos dias da semana e depois eu reorganizo e eu tomo decisões. Aí lembra daquela regra que eu falei para vocês? Nem tudo é urgente, nem tudo é importante. Isso aqui já passou do prazo, não faz mais sentido, ou isso aqui agora já não é mais minha prioridade, ou eu posso delegar isso daqui, ou eu posso jogar isso aqui para o fim do mês. Aí eu tenho outras listas que eu retiro essas informações dali, até mesmo porque para eu não ficar sobrecarregada de coisas. Porque aquela sensação que a gente tem listas enormes, do monte, 1 milhão de coisas para fazer, e parece que seu dia não rende, porque você não consegue ir cumprindo com aquilo. Então, o ideal é a gente só fazer esse planejamento com as prioridades mesmo, com aquelas coisas que realmente dependem de mim. E quais são as minhas prioridades? Sempre, regra número 1, todas as ações das minhas metas, que vão me levar a ter resultado. Todos os meus projetos, tudo que eu preciso executar
para eu sair da onde eu estou para chegar onde eu quero. Então a gente para de procrastinar e para de perder tempo, porque você senta e executa. Você não tem que sentar e falar assim, ai, nossa, aí você olha para aquela lista enorme, para tudo que tá aqui na sua cabeça, ou então você não tira da cabeça, não coloca em lugar nenhum, fica cansada, exausta, porque a tua mente fica o tempo todo te cobrando, te lembrando que precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Nossa, esqueci de fazer aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A sua mente não para. E quando você não se organiza, essa exaustão mental, ela acontece. E aí o que trava? Tudo. Porque você olha e você fala assim, eu não sei por onde começar. Eu não sei por onde começar a me organizar. Eu não sei como fazer para as coisas andarem para frente. Tá tudo travado. Eu não consigo avançar. Não sei estabelecer meta. Eu não tenho clareza do que eu quero. E aí você fica parada e sem resultado. Então, a minha palavra de ordem é, quando você vai pensar em ferramenta de organização, você precisa se questionar. Essa ferramenta faz sentido para mim? Eu vou conseguir alimentar essa ferramenta? Ela é uma ferramenta de fácil acesso? Ela é uma ferramenta fácil de mexer? Que eu não vou ter tanta dificuldade? Porque se você já tem uma certa dificuldade com tecnologia, gente, a gente precisa ser claro e honesto com a gente mesmo, tá? Se você é uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade com tecnologia e você vai querer pegar um Notion da vida, você vai querer pegar um Todoist da vida, você vai ter dificuldade. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela não gosta da tecnologia, ela não gosta da agenda, do Google Agenda. Então a gente tá fazendo tudo no papel. Pra ela funciona no papel e tá tudo bem. Não tem nada de errado você pegar papel e caneta e fazer as suas listas das coisas que você precisa fazer também. Eu tenho vários papéis aqui, tem vezes que eu sou do papel e da caneta também. Eu pego uma folha sulfite aqui e vou escrevendo. Eu sempre tenho folhas sulfites do meu lado, na minha mesa, e às vezes eu vou escrevendo as coisas que eu preciso fazer na folha. Depois eu gosto de passar essas coisas pro Trello, porque lá eu também tenho uma lista, no fim da minha semana, eu tenho uma lista de concluídos do mês. Então eu vou arquivando essas listas conforme o mês vai fechando e vou criando outras. Então agora eu tô com a lista do mês de outubro aberta. E aí eu vou colocando ali todas as atividades que eu já concluí. Então de repente tá lá uma lista enorme de coisas e me dá aquela sensação assim, nossa, eu trabalhei pra caramba essa semana, palmas pra mim, né? Eu mereço uma recompensa, né? Porque eu consegui manter o foco e consegui executar todas aquelas coisas que são prioridades na minha vida, na minha rotina. Então também me dá aquele senso de merecimento, de capacidade, porque eu estou vendo. Muitas das minhas alunas ficam com isso, assim, ai, não fiz o suficiente. Não deu certo, não consegui executar aquilo que eu precisava executar. Ou é o seu nível de crítica que está muito alto e você não está valorizando o que você está fazendo. Então a gente precisa dessas ferramentas porque elas nos ajudam a olhar para isso. Só que não adianta você querer que ela faça milagre ou então não se conhecer a ponto de dizer, não, essa ferramenta não serve pra mim. Como a minha cliente, por exemplo, me disse, Carol, eu não consigo mexer no Trello, não gosto da agenda, eu prefiro papel e caneta. E tá tudo bem. Não tem nada de errado com isso, tá? A gente precisa ter esse olhar pra nossa realidade. Então, tomar essas decisões assertivas quando você vai escolher uma ferramenta antes de você investir, parar pra pensar, o problema é da agenda ou o problema sou eu? Como eu falei pra vocês que eu comprava 8 agendas e não usava nenhuma e achava que o problema era da agenda. Não, essa agenda falta isso, essa agenda falta aquilo. Ah, será que esse sistema, ele tá me ajudando ou ele tá me prejudicando? Porque eu não sei mexer nele, aí eu tenho que tirar um tempo pra aprender a mexer nele, ele é muito complicado pra mim. Ah, mas todo mundo tá usando, então eu acho bacana usar. Gente, quem é todo mundo? O que é você ficar focada numa coisa que você depois não vai conseguir alimentar? Produtividade, organização, você aumentar a sua performance, você tem que jogar as cartas a seu favor. Então, por isso que quando eu vejo muita gente, né, que trabalha com produtividade, com organização e que prega aí um monte de coisa e que fala sobre vários sistemas, sobre vários aplicativos, isso e aquilo, investe, não sei o quê. Gente, cai na real. Você empreende, você não tem tempo disponível, viável para ficar viajando na maionese, tá? O que se adequa à sua realidade? Liga o filtro. O que funciona para você? Ao invés de você ficar gastando dinheiro, investindo em coisas que não fazem o menor sentido para você só porque tá na modinha, só porque tá todo mundo fazendo. Beleza, se funciona para fulano, maravilha, mas se não funciona para você, olha pra tua realidade.
Se você é aquela pessoa que tem 1 milhão de caderninhos também, tá errado, porque você tá colocando todas as informações jogadas para tudo quanto é lado. Aí quantos projetos você abandona, quantas coisas você não dá continuidade, porque você não tem clareza do que você precisa fazer. Você não sabe o caminho que você tem que seguir. Então, a partir do momento que você se organiza e deixa as informações concentradas num lugar só, maravilha. Então, se você vai usar papel e caneta, caderninho, é um caderninho só. O máximo que você pode fazer, e que eu acho legal, é você fazer uma divisão dentro desse caderno. Mas você também não precisa ter 2 cadernos, tipo, um pra minha vida pessoal e um pra minha vida de trabalho. Porque deixa eu falar pra você uma coisa, se nunca ninguém te contou. Você que empreende é a mesma pessoa que tem a sua vida pessoal. Isso não vai mudar. Então, para de viajar na maionese e achar que você tem que ter 2 vidas, 2 agendas, 2 coisas separadas. Porque são mais coisas pra você alimentar. São mais sistemas para você trabalhar, mais tempo que você vai perder. Porque para você sentar e se organizar, para você sentar e alimentar um sistema, vai levar tempo. Então vamos cair na real e falar assim, tá, o que funciona para mim? Então é sentar, como eu falei para vocês, eu toda segunda-feira sento, existe uma regra, né? Uma forma que funciona para mim foi um sistema que eu criei de organização com esses 2 aplicativos e que dá uma forma muito simples, você consegue ter clareza, você consegue simplesmente deslanchar e produzir, sem parar com aquela história de olhar para sua agenda, para sua vida e falar assim, meu Deus, o que eu faço primeiro? O que está acontecendo na minha vida? Não, pera lá, vamos colocar as coisas em ordem. Então é sentar, primeira coisa que eu faço, olhar na minha agenda. Por que na minha agenda? Porque ali, às vezes, eu já marquei algum médico, eu já marquei algum compromisso, porque lembra, tudo que tem data e hora, tudo que tem prazo. Como eu já faço um planejamento meio que antecipado, vamos assim dizer, porque eu tenho um planejamento anual e eu tenho um planejamento por trimestre. Então, por exemplo, eu que trabalho com lançamentos, eu já tenho datas dos meus lançamentos. Então, por exemplo, vamos fazer agora os eventos da Black Friday, né? Então, eu já tenho as datas. Então, eu sei que eu tô entrando em fase de pré-lançamento. E isso vai requerer de mim tempo. Então, o que eu acabei de falar pra vocês? Eu mudei a minha agenda para deixar a minha agenda na parte da manhã para eu ter tempo de trabalhar com a minha equipe nessa parte estratégica. Tudo que precisa ser executado dentro de um lançamento, que não é pouca coisa, né? E aí você tem que olhar. Primeira regra, olha pra agenda. Aí eu olho, eu vejo os dias que tá mais folgado, os dias que, por exemplo, tem dias que eu tenho 3, 4 atendimentos de mentoria na parte da tarde. Tem dias que eu tenho uma. Então, quando eu fui colocar os dias das lives da semana, por exemplo, do mês de outubro, eu olhei pra minha agenda primeiro. E aí eu fui bloquear os horários. Aí eu falei assim, fui bloquear os horários do mês todo, porque eu me comprometi a estar aqui com vocês. Aí eu falei, tá, vamos olhar aqui na agenda primeiro. Qual vai ser o dia que vai estar mais tranquilo que eu vou conseguir bloquear os horários? 11 horas da manhã na segunda-feira, 2 horas da tarde na terça-feira. São os horários que eu consigo. Ah, Carol, mas esse horário é muito ruim. É o horário que eu consigo, é melhor eu fazer no horário que eu consigo, mesmo que tivesse uma pessoa aqui me assistindo, mas eu estou entregando meu conteúdo, eu estou dando o meu melhor. E essa live vai ficar salva. E temos aqui 12 pessoas. Estamos mantendo esse pique de 10, 12 pessoas desde que quando eu comecei a minha aula. Então é isso que vocês precisam entender, não? E a partir do momento que você olha para sua agenda, você consegue organizar o restante do seu dia. Porque tudo que tem data e hora marcado, se você tem um médico, se você tem uma consulta, se você tem uma aula, se você tem um cliente para atender uma reunião, você precisa trabalhar os seus horários em torno disso. Se você tem algum compromisso com a sua família, se você tem um aniversário, se você tem uma coisa para fazer com seu filho na escola, você vai trabalhar os seus horários em torno disso. Então, primeira regra, olhou para agenda. Olhei para agenda, beleza, então como é que tá a minha semana? Aí eu abro o meu Trello. Ele já fica aberto, na verdade. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou esvaziar a minha mente. Então eu coloco na lista sempre da segunda-feira. Vou colocando tudo que eu tenho pra fazer. Vou escrevendo lá, vou digitando. Se tá no papel, eu vou digitando. E essa questão de esvaziar a mente, ela acontece diariamente, às vezes mais de uma vez por dia. Porque você vai lembrando das coisas ao longo do dia. Então eu sempre vou jogando nessa lista. Uma vez que essas informações estão lá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a revisão. Antes de pegar esse monte de coisa que eu preciso fazer, de imprevistos, de coisas novas que aconteceram, eu tenho também o quê? As metas dos meus projetos, as coisas que eu preciso realizar. Então tem um monte de ações que eu também tenho que fazer antes de enxuxar mais coisa na minha agenda, no meu dia. Então eu tenho que tomar decisão. Só que também às vezes ficou coisa pendente. Então qual que é a regra? Nenhum planejamento funciona se eu não olho para essa ferramenta
e ela me dá essa informação. Por isso que as ferramentas, elas precisam trabalhar a seu favor. Então, quando eu olho para essa ferramenta que é o Trello, ela vai me dizer, Carol, ficou umas coisinhas aqui segunda-feira passada que você não fez, na terça, na quarta, na quinta. Eu, particularmente, prefiro não mexer. Eu deixo lá. E aí eu tomo essas decisões que eu falei para vocês. Vou delegar, vou descartar, vai manter aqui na segunda-feira, vou jogar isso aqui para sexta, vai isso aqui pro mês que vem, isso aqui não tem mais o menor sentido, já passou. Você decide o que você vai fazer com essas pendências que ficaram para trás. Mas você precisa olhar para elas e parar de ficar acumulando coisas e de falar assim, meu Deus, eu tô super sobrecarregada. É porque você não tá conseguindo gerir essas informações, tá? Aí sim, depois disso eu vou distribuir o restante das coisas, mas dando prioridade primeiro sempre para os meus projetos, para os meus planos de ação, das coisas que são importantes. Colocando as coisas mais cabeludas, mais difíceis primeiro, aquelas coisas que você não gosta de fazer, porque a tendência de você empurrar aquilo com a barriga até o final do dia, e aí você falar assim, putz, mas agora eu tô cansada. Aí você vai levar muito mais tempo para fazer, por exemplo, planejamento de marketing. Eu gosto de fazer ele de manhã, que eu tenho mais energia, eu sou uma pessoa muito mais do dia. Mas, por exemplo, eu vou ter que fazer o meu hoje à tarde. Então eu já separei um horário maior, porque eu sei que eu já vou estar um pouco mais cansada. E tá tudo bem, eu me conheço. Agora, e você? Quanto tempo você leva? Você tem facilidade? Não tem? Aí se você for deixar isso pro final do dia, que é um horário que tá todo mundo em casa, que você vai ter várias interrupções, que você tá cansado, você tá se sabotando. Porque aí você vai levar muito mais tempo pra fazer esse planejamento e você vai falar assim, ai, caramba, tá vendo? Esse negócio não dá certo, não gosto mesmo. E é difícil, não dá, ai, tô chateada. Não. Aí você começa a contar um monte de historinhas pra você e não faz. E aí empurra isso com a barriga. Então a gente precisa olhar com maturidade pra nossa vida e pras decisões que a gente toma. Então, as ferramentas de organização, as melhores que tem. E não é porque eu uso que eu tô dizendo que é a única salvação, que é o único caminho. Mas são as que me dão essa flexibilidade e essa facilidade no meu dia a dia. Trello e agenda. Depois dessas ferramentas, aí a gente tem o agendamento das redes sociais, que é o estúdio de criação do Facebook, que você já agenda todas as suas artes ali. Por um tempo eu tentei usar o Todoist, que é um gerenciador de listas também, mas eu achei ele bem complicadinho de usar. E eu falei assim, gente, eu faço isso dentro do Trello. Pra que eu vou complicar minha vida querendo usar um outro aplicativo? Eu larguei de mão, porque a gente tem que ser realista aqui. E eu tô aqui para ensinar vocês nesse processo de organização, de planejamento e produtividade, para quê? Para vocês estabelecerem metas, para vocês terem clareza que com a organização e o planejamento, vocês consigam aumentar o seu faturamento, quer captar mais clientes, quer passar a trabalhar nessa forma estratégica do teu negócio, ao invés de ficar focando só no operacional e se sobrecarregando e se matando de trabalhar, tá? Então, olhe para essas ferramentas que você está usando hoje e se questione. Funciona pra mim? Eu tô alimentando esse sistema? Ela tá sendo boa? Não tá? Ela me prejudica? Ela me toma mais tempo? Eu fico batendo cabeça? Como é que tá isso pra você? Eu tô tendo um custo que eu não deveria, né? Então, assim, tem hora que você paga por uma ferramenta e ela, na verdade, ela não te traz custo-benefício nenhum, só porque é modinha. Então, por isso que eu tô falando. Para de ir com a manada e olha pra tua realidade. Muitas vezes a gente quer comprar sistemas complexos, a gente quer coisas e mais coisas, e não faz o feijão com arroz. Como, por exemplo, né, que eu bato muito no pé com as minhas alunas. Pesquisa de mercado, que é uma ferramenta muito boa também, que é o Google Forms. O formulário do Google é gratuito e você pode utilizar ela e ele já cria para você uma planilha com todas as informações que você precisa, tá? CRM, você montar um CRM, ou seja, uma ferramenta onde você vai gerenciar os seus clientes. Quem entrou em contato, quem comprou o quê, quais são os dados desse cliente, se teve feedback, se não teve, se fechou, se não fechou, se você mandou a pesquisa para ele, se você colheu o depoimento, tudo isso para você conhecer o seu funil de vendas, você ter o controle dos seus clientes, você pode criar uma planilha no Google Sheets, por exemplo, que você vai sempre atualizando e está na nuvem. E te ajuda, e é gratuito, você não precisa ficar inventando a roda de querer, eu preciso ter um software de CRM, eu preciso comprar o melhor. Gente, você tem caixa para isso? A sua empresa paga esse investimento? Você tem um volume muito grande que você precisa de uma ferramenta de CRM para disparar e-mails e para fazer isso e tudo mais? Eu não uso.
Eu uso lá na verdade, eu não uso nenhuma planilha do Excel. Eu uso um quadro do Trello para fazer o meu CRM. Eu atualizo ele a cada 2 meses. Deveria atualizar ele um pouco mais perto, mas 2 meses para mim tá bom, porque é o tempo que eu tenho de finalizar ciclos de mentoria, de lançamentos de curso. Então, para mim, funciona bem atualizar ele a cada 2 meses. Planilha financeira, controle financeiro, fluxo de caixa. Gente, planilha do Google Sheets. Basicona lá, sem muito frufru. Você não precisa de sistemas complexos. Então, vocês precisam cair na real no negócio de vocês e entender o que me facilita, o que me prejudica, como que eu posso fazer a coisa da forma mais simples possível. Eu, Carol, eu não sou a rainha da organização. Eu não sou uma pessoa que tem tudo milimetricamente organizado. O meu Google Drive, ele é meio zoado. Eu vou jogando lá os formulários, as coisas, os arquivos. E aí, o que eu faço? Uma vez por ano, eu vou lá e eu faço um limpa. Eu categorizo, eu renomeio, eu coloco em pastinha, eu deleto as coisas que não precisam ficar lá mais. Porque a gente fica acumulando coisas, a gente acumula coisas no digital também. É normal. Só que se eu ficar bitolada, né? Tem pessoas que gostam de ter tudo categorizadinho, tudo organizadinho, Só que eu, Carol, sou uma pessoa que eu busco praticidade. Eu busco agilidade numa ferramenta. Ela tem que trabalhar a meu favor, ela tem que ser simples. Então, nada contra quem fica horas e horas organizando mínimos detalhes e gavetas e tudo mais, porque é da personalidade da pessoa. Essa não é a minha. A minha questão com a organização e o planejamento é para eu ter qualidade de vida, para eu não surtar com as demandas que eu tenho, para eu ter tempo para descansar, tempo para cuidar de mim, tempo para curtir com as pessoas que eu amo, para trabalhar, sentar, ter horário para trabalhar, sentar, saber o que eu tenho que executar das minhas metas, sem ficar aí com projetos acumulados e sem ter resultado. E principalmente, o que eu tenho que fazer para faturar mais dentro do meu negócio, para escalar o meu negócio, para atrair mais clientes. Então, eu venho cada vez mais trabalhando esses sistemas a meu favor para isso. Eu não sei você, mas eu empreendo, eu gosto de ter dinheiro no meu bolso, eu gosto de bater minha meta de faturamento, eu gosto de ganhar dinheiro. Eu não tô aqui para ficar presa em sistemas e gastando meu tempo e dinheiro com coisas que não valem a pena. Então, por isso que eu só uso essas 2 ferramentas quando o sistema é organização no dia a dia. Aí, claro, aí vem o Google, as ferramentas do Google, né? Como eu falei, o Google Drive. Por exemplo, ano passado eu fiz uma coisa super legal. Eu peguei e digitalizei todos os meus documentos, porque eu tava vindo de mudança, né? Dos Estados Unidos pra cá, pro Brasil. E eu tava trazendo meus documentos comigo na mala. E, tipo assim, fiquei com medo, né? Falei assim, se isso extravia, se isso, né? Acontece alguma coisa. Eu tenho os meus documentos todos escaneados. Então, eu digitalizei tudo. Organizo esses meus arquivos uma vez por ano e tá tudo certo pra mim, tá? Então é Google Drive, que ali tem Google Forms, os formulários do Google, onde eu faço as minhas pesquisas de persona, onde eu faço pesquisa de satisfação, onde eu faço pesquisa de funil de vendas, o porquê que o cliente não fechou comigo, onde eu pego feedback, onde eu faço cadastro de mentoria, né, para pessoa que para ela entrar para mentoria comigo, ela precisa preencher uma ficha, né, para eu ligar para essa pessoa, para eu conversar com ela para saber se ela tem o perfil para fazer a mentoria comigo, se eu sou a profissional para ajudar ela. Que mais? O Google Agenda, né, o Google Agenda, o Trello. Que mais que eu uso? Contratos digitais, que é o Authentic, que é uma ferramenta também muito boa, que faz a gente não perder muito tempo, porque venhamos e convenhamos. Quem é que tem tempo hoje para ficar imprimindo o contrato? Aí você vai lá, imprime, assina, aí você escaneia, aí você envia para a pessoa, aí a pessoa tem que imprimir também, aí tem que assinar. Então, hoje em dia, muitos contratos, eles podem ser assinados digitalmente. Então, se você não sabia, existem algumas ferramentas, como o DocuSign, o Authentic. O DocuSign, ele é pago. Agora, o Authentic, você pode usar até, se eu não me engano, 20 contratos gratuitos. Então, você sobe o seu contrato lá na ferramenta, você coloca lá os buraquinhos lá que a pessoa vai preencher automaticamente. Eu ensino isso, tem um tutorial sobre isso para as alunas do meu curso, do Método Empreendedor Organizado, que na realidade a gente tem um módulo só sobre isso, né, que eu falo dessas ferramentas. Que mais? Gmail, né? Se você é uma pessoa que manda muitos e-mails repetitivos, que você tem um padrão de resposta com o seu trabalho, por exemplo,
você pode padronizar alguns e-mails. Eu, Carol, por exemplo, tenho alguns e-mails salvos. Eu trabalho com e-mail marketing, né? No caso, por exemplo, de lançamentos de cursos, de conteúdo, de alguma coisa que eu preciso passar para essas pessoas. Então, o que eu passo para elas? Ó, eu tenho aqui os templates já prontos, então eu não fico perdendo tempo e rodando em ciclos. Ai, meu Deus, como é que eu faço? Então é só trocar uma palavra ou outra, trocar um link de um botão que tá lá no e-mail salvo. E no Gmail você também consegue salvar respostas automáticas, e-mails de agradecimento, por exemplo, e-mails de primeiro contato com seus clientes. Enfim, tem uma série de e-mails que você já pode deixar pronto ali dentro para você parar de perder tempo. Outra ferramenta, né, que dá para usar, como eu já falei, a do Facebook para fazer o agendamento. Eu uso o Canva. Aí dentro do Canva, né, hoje eu já não uso mais o Canva porque eu tenho uma pessoa, um designer que faz as minhas artes. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu vejo as minhas alunas perder muito tempo na hora de produzir conteúdo, por exemplo, para se organizar melhor, o que você pode fazer? Ou você compra um monte de template pronto, quando você se identifica aí, porque tem muita gente hoje em dia que vende isso. Ou você entra lá no Canva, na continha gratuita mesmo, se você não quiser pagar. Gente, recurso é o que não falta. Pega um template lá para você, começa a criar. Vamos supor que você tem uma linha editorial que você faz 12 posts por mês. Beleza, são 12 posts? Então você pega lá os modelos que você gostou dentro do Canva, que conversam mais ou menos entre si. Depois você coloca o quê? Você coloca lá o tema, você personaliza com a sua identidade visual, né? Isso é muito importante, deixar sempre a mesma letra, você deixar sempre a mesma cor, a sua logo. Então você já deixa esse modelo pronto. E aí toda semana você cria lá os seus 12 posts. Para a semana que vem, quando você vai sentar para produzir mais posts, ou para o mês que vem, é só você copiar aquele template. Então, o que eu ensino às minhas alunas? Beleza, você copia aquele post e coloca posts no mês de novembro. Posts, aí depois você copia de novo posts no mês de dezembro. E você mantém ali dentro do próprio Canva os seus arquivos de posts. Aí se você precisar voltar, e aí você não foge do padrão. Ao invés de você ficar toda hora criando um template novo, toda hora pegando um negócio novo, você perde muito tempo. E para quem não tem muita agilidade com ferramenta digital, você acaba se frustrando, sabe? Porque a gente que empreende, a gente não tem tempo a perder. É aquilo que eu tô falando para vocês. As ferramentas, elas precisam nos auxiliar, elas precisam trazer pra gente facilidade, não complicar a nossa vida. Então, são pequenos truques que eu tô passando para vocês, assim, pequenas dicas que me ajudam e que eu ensino para as minhas alunas. Outra coisa. Quando você pensa em gerenciamento de tarefas, isso é uma ferramenta muito importante que toda empreendedora tem que ter. Você faz o seu planejamento da semana, você sabe os compromissos que você tem, tá tudo lá na sua agenda, data e hora, beleza. E agora, o que mais que eu preciso executar? Então, quando você faz esse esvaziamento da mente, que você anota isso num caderninho, ou no bloco de notas do celular, quando eu tô na rua eu faço isso, ou quando eu tô aqui no Trello, que eu anoto tudo no Trello, você precisa olhar para essas listas. É aquilo que eu falei, muita gente pega e tem milhares de caderninhos, né? Tipo 1, 2, 3, 4, 5 caderninhos e fica anotando um monte de coisa num monte de caderninho. Essas informações, elas se perdem. Então, para você gerenciar as suas listas de tarefas, né, do que você tem que fazer no seu dia a dia, usa algo que realmente te favorece e que vai simplificar para você. Tem pessoas que, como eu falei, gostam de pegar o papel, escrever e ticar. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que é a Giovana, ela é cerimonialista, ela organiza eventos em São Paulo. E ela usa o Trello, ela usa o Google Agenda, e ela estava usando, acho que o Todoist, se eu não me engano, chegou a usar durante um tempo. Ela tem um excelente senso de organização, ela também fez o curso Método GTD, fez um monte de coisa e tal. E aí ela virou pra mim e falou assim, Ká, no final das contas, o que tem me ajudado a gerenciar as minhas tarefas, né, essas prioridades, essas coisas que eu preciso executar, com todos os eventos que ela estava organizando, com todo esse cronograma, era papel e caneta. Então ela sentava no papel, ela já destrinchava tudo que ela tinha para fazer, já colocava tudo ali naquele dia e ela focava só naquilo. Porque ela já tinha esse senso de entender que segunda-feira ela tinha que fazer determinada coisa, terça determinada coisa, quarta e assim sucessivamente. Isso ia trazendo para ela agilidade e ela percebeu que esse momento que ela estava passando, o papel e a caneta era o melhor amigo dela. Aí ela colocava uma informação, ela usava o Trello para outras coisas, ela usava o Trello para outros projetos, com a equipe dela,
mas não necessariamente, tinha o workflow, mas não necessariamente só para colocar ali as suas listas de tarefas. Então, por isso que eu falo para vocês, usa uma ferramenta que vai te favorecer. E para de ficar dando desculpa que você não sabe o que precisa fazer, que você não consegue se organizar. Lembra do meu exemplo que eu dei lá, para quem não pegou no comecinho da live, depois se quiser assistir, eu vou deixar a live salva aqui no IGTV, aqui no Instagram. Eu comecei com uma ferramenta no Google Excel, onde eu usava a técnica do Pomodoro e a cada 30 minutos colocava tudo ali. Só que chegou uma hora que não dava mais, eu precisava de dar um passo avante e eu precisava de um gerenciador de tarefas e eu comecei a sentir falta de uma ferramenta que me permitisse olhar os meus planos de ação com checklists, me dando um suporte maior para tudo aquilo que estava acontecendo, e eu já tinha atingido uma maturidade para poder chegar nesse ponto. Então, para quem está começando agora, do zero, não sabe se organizar, tem uma rotina toda bagunçada, senta na frente do computador, não sabe por onde começar, usa essas duas ferramentas que eu falei para vocês agora. Agenda, coloca as informações data e hora na agenda, para de ficar chuchando tudo na sua agenda, bloqueia os horários que você vai trabalhar em escritório, que você vai fazer marketing na sua agenda, beleza? Que assim você não coloca outros compromissos e não se sabota. Os blocos que você tá no Trello. E no Trello você destrincha as suas listas de tarefas. E ali você coloca tudo que você precisa fazer ao longo da semana. Então, você para com essa história de... o que eu tenho que fazer primeiro? Aí você sabe a sua realidade, né? Olha quais são as suas prioridades, olha quais são o seu planejamento, olha quais são as suas metas, o que é que você precisa entregar, o que é que você precisa alcançar, e assim você vai executando as coisas, tá? Muitas dessas coisas eu faço, né, junto com as minhas alunas ali na mentoria, ensino também no curso, no Método Empreendedor Organizado. Então, assim, se vocês ficarem com alguma dúvida, se vocês tiverem algum questionamento, podem me mandar pelo direct, tá? Se vocês quiserem me falar um pouquinho sobre as dificuldades de vocês com as ferramentas, se alguém tiver alguma dúvida, Carol, eu uso tal ferramenta, será que é legal, será que não é? Avalia se ela tá sendo boa pra você, se ela tá te trazendo um retorno de tempo e custo-benefício, sabe? Se ela tem um custo pra você e você não tá usando, se você demora muito pra atualizar ela... Carol, mas eu quero usar a agenda, eu quero usar o Trello, mas eu não tenho o hábito. Mas eu já decidi que eu quero abandonar papel e caneta, eu quero ir pro digital. Maravilha! Uma das coisas que ajuda muito a gente a lembrar é alarme, gente. Não fica com vergonha de colocar alarme, sabe, no celular, pra você fazer coisas. Por exemplo, eu, no começo, não bebia muita água. Cara, uma coisa básica, né? Sempre um copo de água aqui e alarme no celular no começo, pra lembrar. Toma água, toma água, toma água, toma água. Até que isso vai virar um costume que você vai sentir falta e que você vai começar a utilizar. Então, planejamento, igual eu falo para as minhas alunas. Essa semana eu não consegui fazer meu planejamento, Carol, aí a minha semana desandou. Eu fiquei desfocada, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Aí lembra da regra do David Allen, que ele fala uma coisa que eu gosto muito. Quando você se planeja e você tem aí essa organização com as suas listas, com as coisinhas que você tem que executar em cada dia da semana, por exemplo, que o Trello te proporciona isso, é como se você fosse pro mar surfar. E o surfista, ele não perde a prancha, porque ele tem aquela cordinha. Então, vem algum revés, vem algum imprevisto, acontece alguma coisa, ele cai da prancha, só que depois ele sobe na prancha de novo. Por quê? Ele sabe o que ele precisa fazer. Foi o exemplo que eu dei, por exemplo, quando acontece algum imprevisto. Agora, se eu fico chuchando tudo na minha agenda, um monte de coisas, não consigo executar, não tenho uma brecha para respirar, quando acontece algum imprevisto, eu fico com aquela sensação assim, tá tudo pegando fogo, tá tudo urgente, o que eu tenho que priorizar primeiro? E isso acaba estressando você, porque você tem que tomar decisões baseadas assim, o que pode queimar um pouco mais aqui, que é menos urgente? Às vezes tá tudo urgente, tá tudo assim, desesperador na sua vida. Então, quando você tem essa cordinha, o que acontece? Você tem esse senso desse planejamento, você deixa brechas, você só sabe, você filtra, você coloca as prioridades, você fala assim, você toma melhores decisões. Isso aqui realmente pode ficar aqui agora, eu perdi o rumo aqui hoje meu dia foi um caos, ou então você tá de TPM, ou então seu filho ficou doente, seu carro quebrou. Gente, a vida é fluídica, é igual água, você não segura. Aceita que dói menos, que vai ter imprevistos.
Só que aí você olha pra sua semana e fala assim, ok, ontem o negócio não deu certo, mas não é porque não deu certo hoje que eu vou debandar. Não, eu tenho um mínimo de um planejamento aqui, eu tenho uma direção a seguir. E aí você toma a decisão. Você quer ter resultado? Você vai ser adulto e vai olhar para suas responsabilidades e vai assumir elas e vai fazer? Maravilha. Então, vai em frente. Porque você tem um caminho a seguir, você não se perde. Então, essas ferramentas, elas vão te trazendo esse senso de segurança, elas vão trazendo para você todo esse direcionamento, tá? O que mais que eu queria falar para vocês? Eu uso, às vezes, dentro do meu iPad, eu tenho uma ferramenta que é o Google Notes, que é uma ferramenta para escrever, mas já faz muito tempo que eu não utilizo ela, porque eu tenho utilizado basicamente mesmo o Trello, coloco tudo lá no Trello e no meu Google Agenda. Então, assim, o Google Notes, ele funcionava mesmo como um caderninho, ali eu fazia o meu mapinha Roda da Vida, escrevia, tipo assim, quando eu vou fazer algum curso online, eu tô estudando, eu faço as minhas anotações nele digitais ali com a caneta, né, com a canetinha digital também, no iPad, mas faz tempo realmente que eu não tenho utilizado ele. Então, assim, tem picos, mas a ferramenta que eu uso com mais frequência todos os dias, todo santo dia, é o Trello e o Google Agenda. Tanto é que eu tenho um curso do Trello e uso o Google Agenda todos os dias, porque sem a minha agenda aí eu tenho ela linkada no meu celular. Então, por exemplo, se eu tô na rua, se acontece alguma coisa... Não, peraí, deixa eu olhar aqui na minha agenda pra ver se tem horário. Como é que eu vou fazer pra mim não me sobrecarregar? Se vai dar certo, se não vai, deslocamento. Então, assim, você começa a tomar melhores decisões, porque você tá no controle da sua vida, você tá no controle do seu dia. Então, não cabe a você dizer que você não tem tempo, não cabe a você dizer que os outros te interrompem e você não consegue ser produtiva, colocar a culpa no seu marido, no seu filho, não. É você que não tá conseguindo gerenciar esse seu tempo. Enquanto você continuar terceirizando essa culpa, lembra lá atrás que eu falei pra vocês do orgulho, da vaidade? Enquanto lá você continuar terceirizando a sua culpa pela falta de resultados, pela falta de planejamento, pela falta de clareza, pela falta de meta, pela falta de ganhar dinheiro, porque você tá perdida, você não prioriza, você não sabe o que você tem que fazer pra captar clientes, pra fazer seu marketing, blá, 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 você vai continuar sem resultado e o seu resultado vai ser péssimo, tá? Assim como a sua organização. Então, tudo é um reflexo interno. Então, faça uma análise. O que eu tô fazendo hoje tá me trazendo algum resultado? As ações que eu tô tomando, elas estão me levando mais perto daquilo que eu quero? Ou tá me atrasando? Ou eu tô sendo uma criancinha mimada que fico terceirizando essa culpa pros outros? Aí você decide que decisão que você toma. Aí eu quero o seu feedback. Me deixa saber pelo direct depois, ou então nos comentários aqui, porque eu vou deixar salva a live. Tá? Qual foi a ficha que caiu pra você? Qual foi o aprendizado? Qual foi o insight dessa live? Tá? Que eu vou ficar muito feliz em ouvir vocês. Deixa eu ver os comentários aqui, que eu não parei pra ler, porque senão eu saio do meu foco, sabe? Ó, o Felipe, isso mesmo, Carol, briga mesmo. Eu tava brava aquela hora, né, Felipe? Eu percebi que eu tava brava com vocês. A Milena, é tudo verdade que você está falando. Eu sou mãe de 2 filhos, 7 e 12 anos, sou dona de casa e sou autônoma. Não consigo me organizar ainda, preciso cuidar da saúde com atividades físicas. Estou no meio do automático e vou fazendo as coisas de forma não satisfatória. Pois é, então tá na hora de você começar a priorizar o seu tempo. Que seja, não importa a quantidade de horas que você trabalha, o que importa é a quantidade de resultado que você gera. Enquanto você não conseguir, Milena, organizar a sua rotina de uma forma que ela te traga resultados, você vai continuar nesse ciclo vicioso, tá? O aplicativo, acho que falei, né? Ah, a Drica. A Drica é uma querida. Carol maravilhosa. Oi, Mara, tudo bem? Como é que você tá? Saudade de você. Um super beijo. Gente, então é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar pelo direct. Estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Disposição. E amanhã a gente tem uma live 2h da tarde. E vão me acompanhando aqui pelo direct não, pelos stories, porque eu vou estar compartilhando com vocês aí as estratégias pro Black Friday, como que eu tô me organizando, enfim, como que eu tô criando esses planos de ação, esse planejamento, para que também sirva de inspiração para você começar a se mexer também. Se você precisa vender pro Black Friday, se você precisa se organizar, se você precisa captar clientes, o que você tá fazendo? Tá parada? Tá esperando cair do céu ou você tá se movendo na direção daquilo que você quer? Tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus, gente. Depois deixa nos comentários o que essa live trouxe pra você, tá? Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.
Obrigada pelas dicas, estou estudando para fazer uma prova, já vou baixar os aplicativos. Estou me organizando aos poucos, tento cuidar da casa, do marido, da minha loja. Grande beijo. É isso aí, minha querida. Um super beijo, Fabi. Fiquem com Deus. Beijos.